Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pod Terapia em Gotas aqui comigo, aqui em Roula Neto, que sou psicólogo clínico e estou trabalhando nesse mês de abril com o tema do amadurecimento. O episódio de hoje se chama Neymar e Peter Pan. Por que nós não queremos crescer? Né? E a perguntinha que eu gostaria de deixar para aquecer o podcast de hoje é assim: o desejo de ser sempre jovem atrapalha a maturidade? E por que muitas pessoas simplesmente dizem, elas dizem isso, não quero crescer? Né? Então, para a gente trabalhar um pouco essa ideia, eu vou falar um pouco a respeito da nossa cultura e do culto à imaturidade. Ou seja, se antigamente, e eu tô falando de antigamente, tô falando de anos 40, anos 50, não tô falando assim há 300 anos atrás, né? Tô falando de coisa de 50, 60 anos atrás. Existia uma ideia de que o adulto, né, a pessoa mais velha, ela tinha alguma coisa que o jovem não tinha. Ela tinha acesso não apenas a questões materiais, mas também a uma sabedoria, a uma inteligência que o mais novo não tinha. Então, as pessoas desejavam se tornar mais velhas. Elas queriam, não que elas queriam ficar velhas, mas que elas queriam crescer, elas queriam amadurecer. Que é uma coisa que eu vejo até hoje nas crianças aqui do meu condomínio, né? Todas elas querem ficar mais velhas. Elas não querem continuar com 8 anos, elas querem ir logo para os 12, 13, 14. Então, a espécie humana, de certa forma, ela tem essa vontade de evoluir e de amadurecer. É porque é o nosso destino. Porém, culturalmente, nós aprendemos que este caminho em direção à velhice é ruim e que o ideal é você permanecer jovem. Né? Então, assim, quais são as características, né, deste jovem? A primeira delas é uma questão de impulsividade e uma questão de instabilidade. Ou seja, o que nós chamamos de jovem, né, na verdade, é essa pessoa impulsiva que está fazendo coisas sem ligar muito para o que está fazendo, sem muito comprometimento ou compromisso com os resultados daquilo que vai vir. Né? A gente tende a ter um certo prazer por esse tipo de pessoa, por esse tipo de dinâmica e entender que isso é bacana, que isso é legal e que isso é ser jovem. Essa instabilidade de cada hora estar querendo uma coisa diferente, que muitas vezes é confundida com um sentimento de criatividade, com um sentimento de despojamento, né? Uma coisa meio cool, assim, que as pessoas falam, nossa, que legal, essa pessoa está fazendo isso, daqui a pouco está fazendo aquilo, está toda hora fazendo uma coisa diferente. Que muitas vezes significa apenas que, no fundo, não tem a mínima ideia do que ela está fazendo com a vida dela. Porém, a gente entende que tudo isso é jovem, que tudo isso é bom, né? Uma outra questão é a pouca experiência e a questão de ser explosivo. Né? Então, essa ideia de você estar sempre descobrindo coisas novas, que de um lado é interessante, ou seja, no sentido de você ser uma pessoa curiosa e ser uma pessoa que gosta de aprender, de outro lado é algo que tem um certo perigo no sentido de você nunca criar experiência. E isso é nocivo. Né? E também tem a questão do ser explosivo, que, especialmente aqui no Brasil, né, a gente gosta de falar assim, não, essa pessoa tem personalidade forte, né? E muitas pessoas não têm personalidade forte, elas simplesmente são explosivas mesmo, elas têm problema de contenção de impulso. E é isso. Né? Mas essas características nós associamos à ideia de ser jovem e cultuamos isso na cultura de hoje. Né? Nós queremos isso. O jovem de hoje não quer se tornar adulto, ele quer continuar jovem. Até porque ele olha para frente e diz: mas quem está lá está querendo voltar a ser jovem, então por que eu vou querer crescer? Né? E perde-se a ideia de que se tornar adulto seja algo bom. Eu acredito que não é à toa que tem tantos jovens se matando hoje. Né? O suicídio de jovens é a segunda maior causa de morte de jovens no mundo. E eu acredito que essa desesperança em relação ao futuro, esse futuro de ser mais velho, de ser adulto, faça parte disso. Né? Então, ser adulto acaba ficando correlacionado em perder. O jovem ganha, o adulto perde, porque o adulto vai ter que trabalhar, o jovem não. O jovem
vai dando um jeito, vai fazendo uma coisa, fazendo outra, daqui a pouco ele fica rico porque ele fez alguma coisa no Instagram e ele está se divertindo o tempo todo e está ficando rico porque ele se diverte. Não, adulto não. Adulto é chato, a vida é manhaca, ele tem que ficar trabalhando, ele tem que ficar aguentando chefe, ele tem que pegar trânsito e isso é horrível. Né? Então a gente começa a fazer esse tipo de leitura a respeito do mundo dos adultos, onde ele sempre está ligado a coisa chata, coisa ruim e sempre ligado ao sentimento de perda, perda, perda. Né? Também tem a questão de ser jovem para sempre, é fingir que é possível não perder, que é isso que eu estava falando agora há pouco. Então, a juventude, quando ela se identifica com essa noção de que eu não quero perder nada, então ela olha para o adulto como algo ruim. Eu me lembro de um paciente que eu atendi tempos atrás, onde o grande desafio dele em ir morar sozinho não era nem trabalho, não era nem lugar, não era nem nada. Era simplesmente aceitar que nos primeiros anos, pelo menos, em que ele fosse morar sozinho, ele não ia ter o luxo e a mesma comodidade que ele tinha na casa dos pais. E era aceitar que essa perda era algo bom, porque ele estava construindo o dele. Para construir o dele, vai ter que começar do zero. Não vai começar a construir do mais 10, ele vai começar a construir do zero. Então, essa dificuldade de fazer essa correlação entre perdas, entre ganhos secundários. Num outro podcast eu falei a respeito dos prazeres maiores, né? Então, por exemplo, eu vou começar a pagar conta. Então, bom, esses quinhentão que eu vou usar para pagar conta, eu não vou mais usar na balada, ou em sapato, ou em roupa, ou em festa, ou em viagem. Não, mas aqui tem um ganho secundário, porque eu estou pagando minhas próprias coisas, eu estou me sustentando, né? Estou sustentando o meu estilo de vida. Pô, mas é bem mais legal viajar. Com toda certeza que é bem mais legal viajar do que pagar a conta. Mas pagar a conta faz parte do mundo do adulto, né? E isso significa o quê? Que além de conseguir viajar, ele também consegue pagar a conta. Então aqui a gente começa a entrar nas matemáticas e em distorções cognitivas que elas podem se tornar muito danosas, né? Aí a gente também tem a questão dos ritos de passagem, né? Que não existem mais, como eu falei num outro podcast também, que estão muito difíceis. E essa ideia de que, como não tem mais um rito de passagem que te marca, então você pode continuar jovem para sempre. Então você tem lá 50, 60 anos e você está agindo da mesma forma que você agia quando você tinha 20. E se idolatra isso. Olha como esse cara é autêntico, ele continua igualzinho a ele era 30 anos atrás. Bom, se ele era igual ao que ele era 30 anos atrás, há de se perguntar onde que está de fato a autenticidade dessa pessoa, né? Cadê a evolução dela, né? Será que essa permanência nesse estado de, entre aspas, juventude significa que ela é um jovem ou que ela nunca amadureceu, né? Ou que ela nunca evoluiu? Essas também são perguntas importantes a serem feitas, né? Passar significa perder de forma consciente e ganhar. Isso tem a ver com a questão do rito de passagem. Então, quando eu passo de uma forma para outra, eu conscientemente perco e ganho. Eu busco algo. Eu busco a perda do meu status de tranquilidade dentro da casa dos meus pais. Eu perco isso autenticamente, conscientemente eu perco isso e me dou trabalhos. Por que eu faço isso? Porque eu quero ganhar algo com isso. Não é algo concreto como uma viagem, mas é algo emocional. E aí a gente fala de prazeres maiores, que eu também falei no podcast anterior, onde o prazer maior é exatamente essa ideia, esse sentimento de conquista de algo que tem um valor emocional e pessoal. Então, para mim, pagar conta é muito prazeroso. Por quê? Porque agora eu sei que eu estou conseguindo dar conta da minha vida. Oh, mas você não está viajando, você não está... Eu sei. Mas mesmo assim, isso é importante para mim. Porque de alguma forma eu me sinto bem quando eu consigo fazer isso. Eu tenho minhas perdas, eu não vou mais viajar, mas eu estou dando conta da minha vida. E isso talvez seja algo que se perdeu na nossa cultura de culto à juventude, a essa juventude, vamos dizer assim, imatura, que não está querendo construir nada, que está querendo apenas consumir, né? E aqui eu entro no tema final, que é essa ideia do consumismo. Então, assim, o consumista, né? Essa ideia de sociedade de consumo, quando a pessoa se identifica com o consumidor não quer construir, ele quer consumir. Então ele quer as coisas prontas, ele não quer fazer as coisas.
Ele quer usufruir das coisas. Ele não quer construir, ele não quer este trabalho, este comprometimento. E ele entende que isso é ruim, que isso é errado. A pessoa que constrói é o otário. A pessoa que consome é o cara bacana. Né? E aí eu vou só citar o nome do Zygmunt Bauman, que fala exaustivamente sobre a sociedade de consumo e o consumismo, né? Como uma super referência de várias formas, para a gente fazer essa análise também. Né? Bom, gente, o que eu tinha para falar hoje a respeito deste tema, né? Por que não queremos crescer? Basicamente porque na nossa sociedade hoje a gente entende que crescer é uma coisa de otário, porque o cara que cresce, amadurece, que quer ser adulto, que quer pagar suas contas, não quer que tá só perdendo, não tá ganhando absolutamente nada com isso, não é uma pessoa divertida, é uma pessoa babona, é uma pessoa chata, né? Uma coisa meio clichê até de filme, tá? E a gente faz isso por distorções cognitivas que temos a respeito da vida como ela é, né? E que uma das causas dessas são a nossa cultura de consumismo, tá? Tem um livro que eu quero indicar para vocês, que é do Hans Jonas, e se chama O Princípio de Responsabilidade. Eu acho que esse livro é muito interessante para esse tema, tá? E eu recomendo muito a todos vocês, tá? Bom, para fechar, gostaria de agradecer aí todos vocês por estarem me ouvindo e estarem compartilhando as coisas que eu falo aqui, por estarem me dando os likes, né, e falando que estão gostando. Também convido vocês, obviamente, a me dar um feedback deste e de todos os outros podcasts e a me seguirem nos meus outros canais. O YouTube, no akinr.neto, no Facebook e no Instagram, onde você digita lá akinroulaneto e você me encontra rapidinho. A conhecerem o meu blog, o psicoterapiaemgotas.com, Psicoterapia em Gotas, que está dentro do meu site, o akinneto.com.br, tá? E também a conhecer os meus livros, o Psicoterapia em Gotas e o Psicoterapia em Gotas 2, Emoções à Flor da Pele, tá bem? Gente, agradeço de coração aí a audiência de vocês e até um próximo podcast. Tchau, tchau.